Questão número 31. Olha só, as duas últimas questões dessa prova foram questões dadas, hein? Muito fáceis. Só que com enunciado longo. E aí você tá fazendo aquela prova da EPIK, uma correria danada, né? Se você não aprendeu a gerenciar o tempo de realização da prova, você ia acabar perdendo duas questões bem fáceis lá no final da prova de matemática. Então olha só, um jogo consiste na disputa de dois adversários que em um tabuleiro quadrado dividido em 16 outros quadrados menores e congruentes, conforme a figura abaixo, devem conseguir alinhar verticalmente, horizontalmente ou em diagonal 4 algarismos iguais. Cada jogador, após escolher o algarismo com o qual irá preencher os quadrados menores, escreve um número por vez em qualquer quadrado menor do tabuleiro e passa a vez para o adversário. Vence o primeiro que alinhar os 4 algarismos iguais. Certo, e depois de algumas jogadas o tabuleiro estava assim. No quadrado abaixo estão registradas numa partida desse jogo as jogadas de Lucas, que escolheu o algarismo 5. Lucas escolheu 5 e Mateus escolheu o 7. Certo, analise cada proposição abaixo quanto a ser verdadeira ou falsa. Olha só, quantos algarismos 5 tem aqui, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos algarismos 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os dois estão com quantidades iguais aqui, né? Então não dá para saber quem é o próximo a jogar. Pode ter sido o Lucas que começou ou pode ter sido o Mateus. Ele não falou quem começou a jogar primeiro, né? Não falou. Tá, então o tabuleiro tá desse jeito aqui. Vamos ver o que ele fala mais. 3 afirmativas, tem que analisar o que é verdadeiro e o que é falso. Então olha só. Se o próximo jogador for Lucas, ele não terá chance de ganhar o jogo nessa jogada. Lucas, você vai colocar um 5 aí para formar um grupo de 4 algarismos 5 na sequência, na horizontal, na vertical ou na diagonal. Tem como você colocado aqui um 5 e completar esse grupo? Não, né? Só tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 quadrados disponíveis. Se ele colocar aqui, ou se ele colocar aqui, ou aqui, ou aqui, o Lucas não vai ter como completar uma figura de 4 algarismos iguais a 5. Realmente, ele não tem como jogar. Então, ele não terá chance de ganhar o jogo nessa jogada. Isso aqui está correto, é verdadeiro. A segunda, se o próximo jogador for Mateus, então, para garantir a vitória nessa jogada, ele poderá escrever o algarismo 7 em 2 posições. Então, Mateus que vai jogar, supondo que é o Mateus que vai jogar, olha só. Mateus vai colocar um 7, ele pode colocar o 7 aqui, ó, aí ele forma uma diagonal. Ou então ele pode colocar o 7 aqui, ó, ele forma aqui uma coluna. Tá certo, o Mateus ganha se ele colocar o 7 ou aqui, nessas 2 posições. Ele não vai ganhar se colocar o 7 aqui ou se colocar o 7 aqui, né, para completar uma fileira de 4. Ele tem essas 2 possibilidades aqui, e é isso que ele falou. Se o próximo a jogar é o Mateus, então, para garantir a vitória nessa jogada, ele poderá escrever o algarismo 7 em 2 posições. Isso aqui é verdadeiro, tá certíssimo. A terceira, se Mateus, ó, Mateus é o que joga o 7, não é isso? É, o Mateus coloca 7. Então, se o Mateus for o próximo a jogar e não escrever o algarismo 7 em um quadrado que dê vitória a ele, então Lucas poderá ganhar a partida na jogada seguinte a Mateus. É isso mesmo? Olha só, a gente já viu que o Mateus ganha se ele colocar o 7 ou aqui ou aqui. Mas ele falou, se o Mateus colocar o número num quadrado que não vai lhe dar vitória nessa jogada, ou seja, se o Mateus colocar o 7 aqui, ou então aqui, por que ele faria isso, hein? Ele não quer que o irmão perca assim, de forma tão humilhante?
O Mateus vai colocar o 7 aqui ou aqui, certo? Ele não quis ganhar. Podia ganhar aqui ou aqui, mas ele coloca numa dessas duas, certo? Então o que vai acontecer na jogada seguinte? Olha aqui, se ele não escrever o algarismo em um quadrado que lhe dê vitória, então o Lucas poderá ganhar a partida na jogada seguinte. Como é que é? Se o Mateus colocar o 7 aqui ou aqui, o Lucas vai poder ganhar na jogada seguinte? Não vai poder ganhar coisa nenhuma, porque nesse caso ele teria que ter 3 completos. Aí ele colocaria o quarto, tem que completar 4. Mas olha só, o Lucas não vai ter 3 enfileirados, porque aqui esses 3, ele não pode colocar nada aqui. Aqui você não tem 3, tem 2. Não tem como. Então, se o Mateus colocar o 7 ou aqui, o Lucas não vai ganhar na jogada seguinte. Ele precisaria de mais 2 jogadas, né? Colocar aqui e aqui, por exemplo. Então, isso que ele falou aqui tá errado. O Lucas não tem como ganhar na jogada seguinte, mesmo com o Mateus dando essa colher de chá, tá? Então, isso aqui é falso. E eu acho que esse jogo é marmelada entre esses dois aí, hein? Então é isso aqui, verdadeiro, verdadeiro, falso. Sobre as proposições, tem-se que apenas uma é falsa, é isso mesmo. Todas são verdadeiras não, apenas 2 são falsas não, todas são falsas não, apenas uma é falsa, essa terceira aqui. Então, a resposta correta é a letra A de alfa.